Olá, amigos, professores e orientadores que acompanham a TV Comunitária de Brasília e o TV Simpro. Eu sou Paula Nogueira e estamos começando mais um programa. Nós vamos falar sobre a Assembleia Geral que aconteceu hoje. Conosco aqui no estúdio nós estamos com o Gabriel Magno, que é da Secretaria de Política Social do Simpro, e também a Luciana Custódio, que é da Secretaria de Formação Sindical. Olá, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Sejam bem-vindos novamente aqui no programa. Obrigada. Bom, quem estiver assistindo a gente pelas redes sociais, vocês podem enviar perguntas, né? Eles vão responder ao vivo aqui pra gente. Vocês podem acompanhar pelo site, pelo canal 12 da NET e pelas fanpages da TV e do Sindicato dos Professores. Para começar, eu vou pedir para Luciana falar pra gente a respeito da Assembleia Geral, que aconteceu hoje de manhã, começou de manhã, e qual foi a pauta, né? Na verdade, essa Assembleia, ela está inserida em uma agenda de luta, né, que nós estabelecemos desde o primeiro mandato desse governo. Então, é bom a gente fazer aqui uma retomada, né, do processo que a gente tem enfrentado de sucateamento da educação pública do DF, numa gestão deliberada do governador Hollenberg de não investimento, tanto na perspectiva dos aparelhamentos públicos, quanto de valorização dos profissionais que neles atuam, né? Então, a educação vive uma situação de congelamento salarial há 3 anos e mais ainda, que ele não cumpriu um percentual que já está no nosso plano de carreira, que foi acordo do governo anterior, bem como não cumpriu acordo com nenhuma das 32 carreiras de servidores públicos aqui do Distrito Federal. Isso gerou para a gente um déficit, obviamente, de remuneração, né? O nosso poder de consumo, né, que nos mantém, caiu muito. Então, é congelamento de salário, congelamento do auxílio alimentação, congelamento do auxílio saúde, além de uma ação deliberada também de querer plantar na educação a privatização através dos auxiliares, né? Então a gente está enfrentando assim problemas os mais diversos possíveis, atraso, quando foi lá no início do governo dele, de atraso de salário, e já uma prática que permanece até hoje, de atraso das pecúnias dos professores e professoras aposentados. Então nós estamos aí com uma demanda reprimida desde junho, né, Gabriel? É junho de 2016. Então, imaginem a demanda reprimida que nós temos desde então. Então, essa Assembleia de hoje foi para a gente dar uma retomada nessa pauta de reivindicação, que é uma pauta, é bom a gente ressaltar, que é construída e debatida com a base. Então, não é uma pauta pensada pelos iluminados 39 diretores do Sindicato dos Professores. É uma pauta que é discutida democraticamente, horizontalmente, em todas as plenárias regionais. Nós realizamos agora 14 plenárias regionais para discutir, destrinchar os eixos da pauta. O Gabriel depois fala um pouquinho sobre esses eixos, mas nós discutimos, destrinchamos os eixos da pauta, além do cenário atual que a gente vive, e a partir dessas plenárias regionais, na Assembleia, a gente aprova, como nós aprovamos hoje, democraticamente também com a participação da base, os eixos que vai nortear aí a nossa futura campanha em defesa da nossa pauta e, obviamente, também em defesa da nossa campanha salarial para o ano que vem. Sim, claro. Bom, esse calendário, né, de atividades que buscam reforçar a luta, eles tiveram uma conjuntura que mobilizou essa ação, né? Primordial. Vamos fazer uma avaliação da conjuntura que a gente vive, principalmente que permeia a vida dos professores, né, Gabriel? Como do ponto de vista histórico, porque a história é construída no dia a dia e a gente está vivendo isso o tempo inteiro e todo mundo tá sendo chamado a ser, para estar participando ativamente dessa construção, né, histórica. Vamos falar um pouquinho da conjuntura que mobilizou essa luta nossa do momento? Sim. Bom, acho que a Lu, ela introduz bem, né, um pouco que nós estamos vivendo no DF, né? E, obviamente, o que a gente vive aqui não está descolado do que é a realidade da conjuntura, tanto no mundo, mas no Brasil a gente vive ela mais intensamente, né? O golpe, né, o golpe de Estado, não dá para não falar disso, porque para nós, educação, principalmente, o golpe significa muito retrocesso, né? A Emenda Constitucional 95, por exemplo, que congela os gastos sociais do governo e da educação por 20 anos, retira do texto constitucional o mínimo constitucional para aplicação de investimento em educação, né, de 18% da União,
coloca em risco o cumprimento das metas do PNE, dos 10% do PIB, de todo o investimento, né, de isonomia salarial para os professores. Então, a emenda constitucional 95 é uma luta do conjunto da sociedade, né? Além disso, tem o ataque que tem sido feito por esse governo, também no que diz respeito ao financiamento da educação, às riquezas naturais, né? Então você pega principalmente o petróleo, o pré-sal, a Petrobras, a mudança do regime, né, de exploração do petróleo, regime de partilha para o regime de voltão, para o regime de concessão, a retirada da Petrobras de prioridade, a entrega dos postos agora do pré-sal para multinacionais. Então, crime de lesa pátria, né? Assim, o Congresso Nacional aprovando bilhões de reais para multinacionais explorarem o nosso petróleo, que antes do golpe parte dessa exploração viria para a educação, 75% dos royalties. Quando a gente fala de currículo, né, a Base Nacional Curricular Comum aprovada também esse ano para o ensino infantil, para o ensino fundamental séries iniciais, que é um retrocesso tremendo para o currículo, para o debate nas escolas, né, uma base reducionista, privatista, entreguista, né, que tira do debate. Os nossos professores não fomos chamados, né, para discutir, a comunidade escolar, os estudantes, né, quem constrói a educação não foi chamado. Então, esse momento da conjuntura no Brasil, ele obviamente tem um impacto muito grande nas políticas públicas da educação e também no DF, porque aí nós temos um governo aqui que pega carona nesse programa do golpe, né? O governo Hollenberg replica o modelo, né? Replica o modelo, aplica esse programa aqui, é o governo poupança, né? O discurso precisamos economizar. O problema é que o governo, a lógica do governo poupança de precisar economizar, ela não se constrói, não se aplica na realidade. Por isso que é um governo com tão baixa popularidade, porque o governo não foi feito para economizar, né? O Estado, o governo, o papel dele não é guardar dinheiro, não é poupar para as futuras gerações. Pelo contrário, é investir. E investir naquelas áreas, naqueles setores que precisam de investimento. Então, na educação, na saúde, na segurança, na cultura, no lazer. E nós temos visto um GDF, um governo Hollenberg, que não faz isso. Ele abre mão desse investimento, o falso discurso de que é preciso poupar, né, que é preciso economizar dinheiro, e essa economia, essa poupança que está se fazendo, ela sacrifica a vida das pessoas, porque está morrendo gente nos hospitais, a qualidade da educação tem sofrido bastante, porque não tem construção de escola, não tem nomeação de professor, então a gente tem visto salas superlotadas nas escolas, meninos... A gente viu uma declaração completamente infeliz do secretário de Educação esses dias, quando, ao ser questionado da superlotação nas salas de aula, dizer, não, isso vai se resolver porque até o meio do ano vai ter evasão. Esses números vão... É um governo que aposta no abandono escolar, né, para resolver os problemas. Então, ao invés de... se você tem salas de aula superlotadas, contratar novos professores, construir novas escolas, não, vai ter abandono, vai ter evasão. Então, esse é o que nós estamos vivendo, né, de um descaso total das políticas sociais, e quem sofre é o povo, um falso debate de que é preciso economizar, é preciso poupar, é preciso juntar dinheiro. Não, é preciso investir, né? Dinheiro público dos nossos impostos, do que se arrecada. O papel do Estado não é poupar, não é fazer investimento. Porque a gente se pergunta, está investindo, está guardando dinheiro para quem? Né? Porque a população que precisa do Estado, ela não tá, que paga imposto, não está recebendo. Então, e se investir em educação, você economiza em segurança pública. Exatamente. E a população que utiliza, né, dos espaços públicos, do hospital público, da escola pública, são os filhos e filhas dos trabalhadores do DF. Né? Sim. E lembrando que a gente passa mais de 1/3 do ano pagando imposto. Sim. Então, essa que é a questão. Então, essa é a condição que nós estamos vivendo. Acho que a nossa Assembleia hoje está inserida nesse contexto. Por isso, ela foi importante, né? Ela teve um papel tanto de mobilização, mas também, como a Lu falou, de construção de uma pauta que é coletiva dos profissionais, dos professores e professoras, orientadores e orientadoras, para disputar a qualidade social da educação, né? Nossa pauta hoje está dividida em 4 grandes eixos, são mais de 100 itens na pauta, então não é uma pauta reducionista, não é uma pauta, né, que é só de salário, é óbvio que ela fala disso também, mas são 4 grandes eixos, né? O primeiro eixo da pauta é justamente a valorização profissional, então a questão de salário, de carreira, de gratificação, né, do que tange a valorização do profissional no que diz respeito à carreira, né,
nomeação. O segundo grande eixo fala de qualidade social da educação e gestão democrática, que é outro problema do governo, vamos até falar, né? Teve moção aprovada hoje sobre isso, um governo que desrespeita a gestão democrática, não respeita a autonomia das escolas, dos conselhos escolares, passa por cima o tempo inteiro das deliberações da comunidade. Do próprio planejamento. Do próprio planejamento. Então, o segundo eixo trata disso. O terceiro eixo da pauta é da formação, né? Tanto um avanço que nós temos no Distrito Federal aqui, né? Nós temos uma categoria que nós podemos dizer assim, superamos a questão da formação inicial, né, com uma categoria quase 100% dela com diploma de nível superior, com a licenciatura, mas e uma boa percentual com pós-graduação, com mestrado, doutorado, mas também a formação continuada, né? É importante que a carreira magistério, ela é uma carreira intrinsecamente que ela necessita de formação continuada o tempo inteiro, né? Capacitação. A dinâmica, né, da sala de aula, a dinâmica da realidade, do debate com as crianças, com a juventude, ela exige do profissional, e para ter formação continuada do professor, não é só uma questão de vontade. Não dá para fazer o debate inverso, é o professor que quer ou não quer se formar. É preciso criar condições para que haja essa formação, tanto estrutural, com oferta de cursos, né? Hoje nós estamos também vivendo nesse governo um desmonte da EAP, sim, que é uma construção, uma conquista histórica dessa categoria que está sendo desmontada. As oficinas pedagógicas, né, que também estão sendo desmontadas nesse governo. É preciso dar condições para os professores se formarem, porque senão a gente reduz o debate ao professor quer ou não quer, né? E está longe de ser uma questão de vontade. E o quarto grande eixo da pauta é a saúde do trabalhador, da trabalhadora, que é fundamental quando a gente pensa em valorização e qualidade da educação. Nós estamos visto, nossa categoria tem adoecido muito na sala de aula. Saúde é uma premissa para você conseguir realizar um bom trabalho. Exatamente. Né? Então é uma categoria que está aumentado bastante o adoecimento dessa categoria, e o adoecimento é fruto do trabalho e das condições do trabalho. A superlotação das escolas é uma questão que implica diretamente na saúde do professor e da professora, mas a própria qualidade das nossas escolas. Há quanto tempo não tem construção de escola e orçamento para fazer reforma também nas escolas, né? Então isso tudo é preciso construir, ter uma política de prevenção. O GDF não tem política de prevenção, ou seja, o servidor adoece, sim, e depois que ele adoece é que vai se verificar qual é o problema, podia prevenir. A estrutura da perícia também, tem uma questão que é importante também, que é assim, não há nenhuma categoria melhor capacitada para fazer um diagnóstico da situação do que o próprio professor, né? Sim. Porque tudo é pensado, por exemplo, eu imagino que elaborar o calendário pedagógico é um estudo enorme, para tudo, é uma orquestra, né? Você orquestra as ações. Exato. E aí quando você atropela os professores todos, como é que você vai ter uma educação que funcione? Não dá? É porque o currículo ele tem que ser construído, esse território, né, de calendário, territorial, é tudo currículo, né? Isso que o Gabriel está colocando da superlotação das salas de aula, da falta de investimento nas estruturas, desse golpe que nós estamos sofrendo aí nessa disputa da Base Nacional Comum Curricular, a invasão de empresas, né, querendo impor livros, né, de debate na escola, mas numa perspectiva de imposição. Então, foge do que a gente defende, que a educação mais progressista defende, que é a discussão do território curricular por quem faz a educação, que é a comunidade escolar, não por empresários. Tem até o comentário aqui do Giovanni Guimarães, ele está falando isso, que a formação é necessária, mas com condições. E hoje em dia não há nenhum bom ambiente de trabalho, nem condições. Essa questão do currículo é impressionante. O documento do MEC, para discutir a BNCC agora do ensino médio, que está no Conselho Nacional de Educação, ele chega ao cúmulo de dizer que nós, professores, somos abelhas operárias dentro de um sistema. Então é essa lógica de cada vez mais transformar a educação num processo de instrução, né? Você contrata empresas como Itaú Social, Instituto Ayrton Senna, Telecurso 2000, enfim, qualquer empresa dessa se qualifica, ela apresenta um roteiro já pronto, pré-definido, e o professor tem que entrar em sala de aula e cumprir o roteiro. Como se fosse uma receita de bolo ali que você vai fazer item 1, item 2, as abelhas operárias. Ou seja, o governo, o próprio Ministério da Educação hoje não reconhece na carreira magistério, nos protagonistas desse processo de construção do conhecimento, a possibilidade de construir currículos por escola, pela realidade. Então nós vamos ter cada vez mais nessa dinâmica que está colocada hoje no MEC, no Brasil, e o que o DF
É importante dizer, o DF aplica também essa diretriz aqui, você pegar, por exemplo, no norte do Brasil, o menino abre um livro lá e não se depara com o açaí, né? Não se depara com Mecaniza a educação. A realidade que ele está, né, vendo ali no livro didático não é a realidade que quando ele sai da escola ele vive, é a realidade padronizada do eurocentrismo, né? Então você desconecta todo esse processo da educação, que ele não é abstrato, né? O processo da educação ele é concreto, ele é material. Faz sentido para você quando aquilo faz parte da sua dinâmica, do seu convívio social. E essa fórmula instrucionismo, vamos dizer assim, né, de instrução apenas, de transformar a escola num processo absolutamente de instrução, o professor está ali só para mediar esse processo, seguindo passos já pré-determinados, isso está hoje no centro da diretriz política do Ministério da Educação, na base do curricular comum. E aqui no Distrito Federal a gente construiu muito rico o currículo de movimento, né, que está sendo jogado no ralo. E aqui no DF a gente vive esse problema, por exemplo, com a desterritorialização dos estudantes que são obrigados a estudar em outra cidade. Então, por exemplo, Paranoá, que não tem escola suficiente, com uma demanda reprimida de mais de 4.000 carências, em torno de 4.000 carências, né? Os alunos, os estudantes, desde a educação infantil, são obrigados a estudar em outras regiões administrativas que não tem nada a ver com o seu território de comunidade, né? Quer dizer, isso que o Gabriel está falando é o centro do debate da questão curricular, né? O currículo é o território, o currículo é a sua comunidade, é o que é significativo para aquela comunidade em específico, né? E aqui em Brasília, aqui no DF, infelizmente, a gente está vivendo essa desterritorialização curricular por conta dessa falta de investimento de construção de escolas. Voltando a falar sobre a Assembleia, vamos analisar pontualmente algumas questões. Vocês falaram que houve 2 moções, né, na Assembleia. Isso. Vamos falar sobre a primeira delas, e que é a moção de repúdio que foi aprovada na Assembleia Geral de hoje, pode ser? Eu vou deixar o Gabriel falar sobre a questão da moção de São Sebastião, né, Gabriel, que não é uma realidade centrada em São Sebastião, né? Ele vai falar um pouquinho aí da moção, mas eu quero ressaltar que esse enfrentamento que a gente tem feito para legitimar a lei da gestão democrática, porque a lei da gestão democrática, ela foi muito cara para a gente, porque ela foi construída pela nossa categoria, pela nossa luta. Não foi ninguém que chegou de bandeja para nos oferecer a lei da gestão democrática, que infelizmente está se restringindo à eleição de diretor e vice. Então, quer dizer, as escolas precisam se perceberem protagonistas do processo de autonomia das suas construções. Fortalecer o Grêmio Estudantil, fortalecer os conselhos escolares. Agora, nesse processo todo aí desse debate, desse conflito de reposição, de não reposição, do greve dos caminhoneiros, dos jogos da Copa, do calendário, né, dos jogos da Copa, o que nós conseguimos conquistar foi uma grande vitória de ser publicada uma portaria que fortaleça a autonomia das escolas e a gestão democrática a partir do referendo do Conselho Escolar, que infelizmente as regionais de ensino estão cumprindo com o papel inverso de querer impor uma forma de gestão às direções de escola, né? Então é um debate que a gente precisa enfrentar, é um debate que a gente precisa fazer diuturnamente nas escolas, para que o grupo também se aproprie e se empodere, porque o diretor não está lá para impor uma forma uma forma que ele propõe de funcionamento da escola de forma arbitrária, porque a escola envolve todos os segmentos, professor, pai, mãe, estudante e direção. E o que a gente vê acontecer é exatamente o inverso do que está proposto na gestão democrática. Então, achei muito legal a proposta da moção de repúdio pelo enfrentamento muito forte que o Gabriel e os professores da Regional de São Sebastião fizeram nessa perspectiva de fortalecer a gestão democrática. Claro, antes da gente falar da outra moção... Não, mas aí ele vai citar um pouquinho essa moção, né, Gabriel? Mesmo. Específica, até em caráter de denúncia, que pra gente é importante. Sim, então, vamos lá. Não, acho que é o que ela falou, assim, surgiu lá na plenária regional de São Sebastião, mas acho que é uma moção que vale para todo o Distrito Federal, né? Para as 14 regionais. Sim. Porque é uma moção de repúdio à regional, mas é também em defesa da gestão democrática. Nós temos acompanhado especificamente São Sebastião, mas não é uma realidade específica de lá, isso acontece no Distrito Federal inteiro, mas falando de lá, esse ataque sistemático da regional de ensino à autonomia das escolas, né? E isso é um desrespeito central à legislação vigente, né? Eu até peguei a lei aqui, a 4751, que é a lei da gestão democrática, no artigo 2º dela ela já fala isso, ó. A gestão democrática da rede pública, a finalidade é garantir a centralidade da escola no sistema do seu caráter público. A gestão da legislação terá os seguintes princípios:
o princípio da participação, do respeito à pluralidade, da autonomia das unidades escolares no que diz respeito ao aspecto pedagógico, administrativo e da gestão financeira. Então não respeita, né? O tempo inteiro fazendo ingerência e o pior, né? A forma mais truculenta de fazer gestão, que é quando você perde qualquer razão da política, que é na ameaça. Então quando eu não concordo com a deliberação das escolas, eu parto para a ameaça, né? E aí a gestão quebra um princípio que todo mundo aqui que é servidor público, está fazendo um concurso público, estudou no direito administrativo, o princípio da gestão pública, né, da impessoalidade. E isso não se respeita mais aqui. Então eu tenho um entendimento pessoal do que significa o que deve ser feito, eu pego o telefone, ligo para a escola e mando a escola fazer, né? Não tem nada por escrito, não respeita as portarias, não respeita a legislação, é tudo eu acho, né? Se eu acho que está errado, você não pode fazer, e a gente vê isso cada vez mais acontecendo lá de 2 pesos e 2 medidas, né? Então é uma situação, acontece, aí pode porque tem interesse da regional de fazer, aí depois, se é a escola que está fazendo, se organizando, não pode. Essa questão das reposições de aula tem sido um grande problema, e é importante a gente voltar para a legislação, essa é vitória, né? Direito tem que se ampliar, e a lei fala no artigo 5º, autonomia administrativa das instituições educacionais, observada a legislação, será garantida por, inciso 3º, reorganização do seu calendário escolar nos casos de reposição de aula. Então a legislação ela garante isso, né? Essa autonomia para fazê-lo, quando, obviamente, respeitando a legislação, respeitando os 200 dias, a qualidade social. Justamente por causa da particularidade de cada local. Exato. Claro. Agora, não é possível, é impossível a gente pensar um Distrito Federal que tem 700 escolas, que nós vamos ter uma realidade igual para o conjunto delas. Não vai ter. Cada escola vai ter um processo, uma dinâmica de funcionamento, uma comunidade, uma demanda específica, uma demanda específica, e cabe ao conselho escolar dessas escolas e à sua comunidade escolar ter autonomia para deliberar isso. Né? Infelizmente nós temos vivenciado isso em várias regionais, especificamente na de São Sebastião. Então a moção, essa primeira moção, ela é para denunciar isso, é para repudiar isso publicamente. Nós não estamos satisfeitos com a forma como está trazendo. Achamos inclusive que a forma como a regional atua é ilegal e é imoral. Né? Ela trabalha se sustenta na questão do assédio, na questão da intimidação, na questão da ameaça. Isso é muito grave e isso desrespeita os princípios fundantes da democracia, da gestão democrática e da gestão pública das escolas, né? Que é que deve ser. A escola é pública, ninguém é dono da escola, é a comunidade que né? E ela precisa exercer essa autonomia. Claro. Bom, quem estiver assistindo a gente pelas redes sociais, vocês podem enviar perguntas sobre a temática. São muitos pontos, né? Até pouco tempo de programa, tanto ponto de debate. E aí vamos falar sobre a segunda moção, que ainda é mais pesada ainda do que a primeira, que nosso país se comoveu, né? E quem que vai falar pra gente sobre a segunda moção, que também é de repúdio? É da morte da Mariela. Isso, né? E do Marcos também, né? Vou deixar o Gabriel falar, que ele é da Secretaria de Política Social, né? O Gabriel faz esse debate, depois eu venho com a questão da MDO. Claro. É da moção dos 100 dias de morte da Mariela. Nós estamos vivendo no Brasil, assim, fruto também do golpe, de uma alavancada do ódio, né, da intolerância legitimada por um governo ilegítimo. Né? Assim, essa questão do aumento da violência, ela não tem... Não há segurança para si e a escola. Né? Sim. Então a morte da Marielle, né, mais de 100 dias, né? Da morte da Marielle, em plena luz do dia, né, sem nenhum indício, né, de resolução de quem mandou matar, quem matou, né, e a morte do estudante Marcos Vinícius, uma criminosa intervenção militar que acontece no estado do Rio de Janeiro, né, a triste realidade do estado, né? Isso, que interviu na comunidade da Maré, inclusive de vingança, né, era para vingar. E aí saiu atirando em plena luz do dia, inclusive matando um menino que estava com a camisa da escola. Né? Então essa é a realidade do Brasil que nós estamos vivendo. Desvalorização total do social, aumento da violência e da violência do Estado. Né? Hoje, quem mais mata no Brasil é o Estado brasileiro. Ele é o maior criminoso hoje, porque é o maior assassino. É ele que mata, e mata com tiros da polícia militar, mata quando não tem um atendimento adequado nos hospitais, mata quando reduz, agora igual o governo Temer reduziu o orçamento da assistência social,
e está desmontando o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, para o ano que vem, com diminuição de Bolsa Família, e mata e volta a matar de fome milhares de brasileiros. Então é esse Estado que precisa, a gente dar um basta nele, né? E nós vamos dar um basta nele recuperando a democracia, recuperando a capacidade do povo de definir o seu destino, né? De definir a prioridade desse Estado. Então é nesse sentido que a gente também aprovou na nossa Assembleia hoje essa moção. E aí é só fazer mais uma vírgula aí. Enquanto o Temer encaminhou uma medida provisória para o Congresso Nacional para a criação do Ministério Extraordinário de Segurança Pública, o deputado federal Laerte Bessa, é importante denunciar aqui para todo mundo que está nos vendo, tentou fazer duas emendas a essa MP para tirar dinheiro da educação e da saúde, né, para mexer no Fundo Constitucional e, se fosse aprovada, não foi, né, nós conseguimos ter uma boa intervenção no Congresso para barrar as emendas do Laerte Bessa, mas se fosse aprovada, retiraria mais de R$1 bilhão da saúde e da educação do povo federal. Então é essa a lógica, essa moção ela também dialoga com isso, com esse estado de violência que nós estamos criando, estamos legitimando. Né? O golpe legitima esse Estado. Então vale tudo para manter uma certa ordem e não, né, permitir que o povo se organize, que o povo estude. A morte do Marcos Vinícius é o Estado dizendo que ir para a escola não é necessário, porque você pode ir para a escola e tomar um tiro do próprio Estado. Né? Darcy Ribeiro, assim, ele é sempre muito atual, né? Quando a gente lê os escritos dele, e tem uma frase dele muito forte e impactante, que ele disse que a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. Então, quando você vê essas situações, né, de sucateamento das escolas, do Estado falhando nas perspectivas, no centro do debate, no principal centro, que é o estado de bem-estar, garantir o estado de bem-estar social da população, aí a gente realmente remonta aquela avaliação que a gente faz, né, que um país que não investe em escola vai investir em presídio, né, naquela lógica pior, né, repressora, porque os jovens precisam ter acesso à escola, acesso à educação, e o acesso, ele inclui o acesso e a permanência, e para ter permanência tem que ter as condições necessárias. Como que uma família vai ter tranquilidade de mandar um filho para a escola? E a gente vive também muita situação de violência aqui no Distrito Federal. Nós temos algumas áreas de vulnerabilidade social aqui no DF que nós não temos o investimento do Estado na segurança dos estudantes. Né? A gente teve episódio ano passado no Zilda Arnes, de um aluno que foi baleado dentro de sala de aula, com o professor e os alunos, estudantes. Porque é um Estado que não investe em uma política de segurança. Né? Ele só sabe atuar como repressor, mas não como um preventivo, né? Nessa lógica. A situação só vai se agravando, né? Sim. É surreal, na verdade. Sim, exato. O programa está caminhando para ser finalizado, não dá tempo. E aí eu gostaria de falar sobre duas questões. A primeira com a Lu sobre as emendas, né, da Assembleia, e também depois com o Gabriel sobre o calendário. Pode ser? Uhum. Então, a gente apresentou essa semana, hoje inclusive a diretoria do Simpre e parte dos professores também da base, né, esse grupo está lá na Câmara Legislativa acompanhando, porque nós apresentamos algumas emendas à lei de diretriz orçamentária, que é para o ano que vem, né? Então, a gente está fazendo uma disputa desde agora no orçamento que vai ser destinado ao ano que vem. Nós temos aí um déficit, como nós conversamos aqui no início, um déficit de remuneração, que gira em torno aí de uns 19%, 19,78%, fora o calote dos 3,76% praticado pelo governador Hollenberg. Nós temos aí um déficit de algo em torno de 30% do auxílio alimentação e algo em torno de 46% também do auxílio saúde. Então, nós apresentamos lá algumas emendas, inclusive para que tivesse uma rubrica a destinação dessa verba, né? O governo disse que não tem carência de professor, mas nós temos um estudo e um levantamento que diz lá, que a gente consegue provar que tem uma carência de 2.600 professores da educação básica. E um governo que passa um mandato inteiro, realiza um concurso público que não convoca nem um quarto das vagas destinadas ao concurso público, né? Então, com essa carência de 2.600 professores, a gente também coloca essa pauta lá, essa demanda
na Câmara Legislativa para a convocação de 1.200 também pedagogos, orientadores, além de investimento na formação, na perspectiva de pós-graduação, mestrado e doutorado, a ampliação de vagas. Então é isso, pessoal, o Gabriel vai fazer aí passar para o calendário. Eu quero encerrar aqui a minha contribuição dizendo que a gente escuta muito, sabe, ô Paulo, que a gente não consegue mobilizar mais, mas nós já vivemos períodos assim da história, então a história está aí para nos provar que esses golpes que a gente sofre, o movimento é cíclico, a gente sofre um golpe, a gente cai, a gente derruba, mas a gente se reorganiza, a gente levanta, e nessa relação de tensionamento do Estado com a classe trabalhadora, a gente sempre consegue se reerguer e colocar a nossa pauta e avançar. Então a gente não pode desistir. Para quem está aí chegando agora na categoria, nós já passamos por períodos super difíceis nessa categoria, de fazer greve, de ficar sem salário, de repor 4 dias e receber só 4 dias no mês. A gente já passou por várias lutas nessa categoria, mas é uma categoria forjada na luta, é uma categoria que não foge à luta, e a gente ter isso como referência, né? A nossa capacidade de indignação, de mobilização, e a gente não pode se dividir, a gente tem que estar junto, porque quando a gente se divide, a gente só fortalece o lado opressor, que nesse caso é o do governo. Então vamos estar juntos, vamos fortalecer aí na nossa agenda de mobilização, vamos nos reorganizar na perspectiva de já caminhar não só para defender a manutenção dos nossos direitos, mas também na perspectiva de ampliá-los e de conquistar mais direitos, porque essa é a nossa marca, né? A categoria de professores do Distrito Federal tem na sua história uma história muito bonita, muito bela, e nós iremos com certeza continuar aí nessa defesa por uma educação pública, laica, socialmente referenciada, democrática, e por uma sociedade mais justa, mais igualitária e menos desigual. Perfeito. Não podia ter falado melhor. O Gabriel vai falar para a gente do calendário. Só para também, a gente, né, assim, a Assembleia hoje foi importante, né? Acho que nesse caso que a Luciana está falando, coloca, né, a mobilização social, ela tem altos e baixos, né? E a dinâmica da luta política que vai também nos colocando esses desafios, né? Então, nós saímos com um calendário importante, nós estamos chegando no recesso, né, escolar, as escolas vão entrar em recesso daqui a 2 semanas, mas a luta continua, obviamente. Então, nós temos na quinta-feira agora, dia 28, a Assembleia de Prestação de Contas, lá na sede do Simpro, às 18h30. Então, vamos estar... É importante, né, que todo sindicalizado acompanhe, né, o que o sindicato tem feito, né? Então, esse faz um convite para todo mundo. Nós deixamos também aberto, porque pode ser que a Câmara Legislativa vote as emendas da LDO na quarta ou na quinta-feira. Então, caso elas sejam votadas, né, ela entre na pauta, nós vamos convocar a categoria para ir para a Câmara Legislativa para acompanhar esse debate lá. É importante, todo mundo está nos assistindo, fazer esse debate na escola já amanhã e ficar ligado nos meios do Simpro, tanto no site, no Facebook, no WhatsApp, porque se entrar na pauta nós vamos ter que fazer uma convocação relâmpago, né? Mas é importante que cada um que pudesse liberar aí na escola apareça, caso entre na pauta as emendas. Nós temos aí para o segundo semestre, né, que também é aprovado no calendário, no dia 11 de agosto, o nosso Arraial do Simpro, né, com o seu Valença, também é um espaço importante. Né? A luta também se constrói na cultura, né, e nas relações sociais, né, nas interações. Então, na Chácara do Professor, o nosso congresso do Simpro, que foi adiado, ia ser agora no mês de final de maio, início de junho, mas devido à greve dos caminhoneiros nós não conseguimos realizá-lo. Então, nos dias 16, 17 e 18, o Congresso dos Trabalhadores em Educação. Vai ser um momento muito rico de debate para definir, vai inclusive... Vai ser lá no Espaço Chico Mendes? Vai ser na CNTC, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Comércio, no 902 Sul. Então, quinta, sexta e sábado, com abertura na quinta-feira à noite, a presença do Leonardo Boff, né, que é um grande intelectual, todo mundo convidado. Encerra com a... Aí só a categoria pode participar? Não, a abertura vai ser aberta, né? O Leonardo Boff vai ser aberto. Mas encerra para os delegados e delegadas com um belíssimo show também da belíssima Ana Canhas. Ana Canhas,
Então vai ser um congresso muito importante, vai ser muito legal. Não só pelos nomes que estão vindo, mas vai ser um momento da gente definir também, né, as estratégias, qual vai ser a tônica dessa luta política unindo forças, né? para o próximo período. Então, quem é delegado, delegada na escola aí, fica atento à nova data. E no dia 13 de setembro, uma nova Assembleia Geral. Né? E aí, para a gente encerrar, vamos dizer assim, esse processo da... tem um ato, né? Vamos falar do ato? Dia 10. E o ato agora, né? Então, fazer o convite para você que está assistindo a gente em casa, dá tempo ainda de sair aí e ir para o ato. Se você está vendo na rua, no celular, também pode ir para lá. Agora na Praça dos Três Poderes, né? Na frente ao STF, está acontecendo um ato chamado pelos movimentos sociais, pelas frentes, né? Frente Brasil Popular, pela Central Única dos Trabalhadores, a CUT, pela garantia da liberdade do Lula, né, que está preso também há 70 dias, mais de 70 dias, né, se eu não me engano, 80 dias que fez essa semana, de maneira injusta, sem provas. Nós vivemos no Brasil essa situação absurda, né, que nós temos uma liderança política. Político, né, gente? Exatamente, nós temos uma liderança política que terminou o seu mandato com mais de 80% de aprovação, preso, enquanto nós temos governando o Brasil um presidente legítimo que tem 97% de reprovação. Né, e com o absurdo de ter que escutar do Gilmar Mendes, que é ministro do Supremo, de que se o Lula desistir da candidatura dele, é possível soltá-lo. Então, o Lula não está preso, o Lula foi sequestrado para não participar do processo eleitoral. Então é fundamental garantir a democracia, que garanta que as pessoas se apresentem, né? Ainda mais o principal líder hoje da oposição ao governo ilegítimo, o líder político mais popular, líder em todas as pesquisas. Não participar da eleição significa um atentado enorme à democracia, independente se você vota ou não vota no Lula. O importante é garantir que o direito dele ser candidato e o direito das pessoas votarem nele. Isso é fundamental. Quiser, né, no caso. Eu já ouvi gente dizer que votaria nele mesmo lá. É fundamental para a democracia, para a retomada da democracia no Brasil, que está suspensa hoje, esse ato. Então é importantíssimo. Então nós vamos saindo daqui agora e vamos para lá, né, em frente ao Supremo Tribunal Federal, para pedir o julgamento do recurso e pedir Lula livre, porque o Fachin retirou da pauta. Não só a comunidade escolar pode participar, como deve, e todo mundo. Todo mundo, é geral, aberto, vocação geral. para o conjunto da sociedade. Então tá bom, gente. Tá bom? O programa já está no final. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês mais uma vez aqui e dizer que sempre as portas da TV Comunitária estarão abertas para o sindicato, para os professores, orientadores. Obrigada. Ok, valeu. Bom, esse foi o TV Simpro. Eu agradeço a todos vocês que acompanharam através das redes sociais, também pelo canal 12 da NET e pelo nosso site. Eu convido vocês a continuarem acompanhando a programação da TV Comunitária de Brasília e informo que você pode rever esse e todos os outros programas no nosso canal do YouTube e também no nosso site, no site do Simpro. Muito obrigada e até logo.